Aleluia. Que ambiente favorável essa manhã. Nós estamos numa semana tremendamente sendo abençoado. Somos 2 cultos aí, mergulhados na unção do Espírito, recebendo poderosamente a unção profética está fluindo lá na sede. Sensacional, como diz Stan. Eu estou maravilhado nesta manhã. Confesso a vocês que minhas carnes nesta manhã estão tremendo, porque a unção neste lugar é palpável. A gente sabe que Jesus Cristo, aquele que cura, habita dentro de nós. Mas também sabemos que quando a unção desce, ela incendeia toda a casa. Quando o fogo do Espírito começa a se mover diante da igreja, a igreja começa a ser renovada no Espírito. Aleluia. Eu quero agradecer os músicos. Vou ficar com nosso irmão do teclado, que eu sempre quis dizer isso, preciso de um acompanhante. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento? Quero iniciar com um versículo, não é esse o versículo do tema, mas apóstolo Bud, quando ele começava a ministração, muitas vezes ele dizia: irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 1:10. E ele dizia que aquilo, se você abrisse em 1 Coríntios 1:10 e exercitasse aquilo, a igreja seria saudável. E diz: rogo, pois, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Amém? Esse é um versículo chave da nossa igreja. Nós precisamos desse versículo. Precisamos nos agarrar a esse versículo e falar as mesmas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou maravilhado nessa manhã porque recebi do Senhor muitas coisas boas essa semana. E o Senhor tem me abençoado grandemente. E eu posso dizer para vocês que, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida, Ele pode abençoar a sua. Mas para que o Senhor abençoe a sua vida, você precisa permanecer na palavra. Eu estava começando a preparar uma ministração sobre: você conhece seu Deus? Mas ontem o Senhor me levou para outro caminho e eu não posso fugir do que o Senhor tem para nós nesta manhã. Aleluia. Nosso tema-chave desta manhã está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz que Deus resiste ao soberbo. Eu comecei a buscar na palavra do Senhor a respeito de algumas coisas que aconteceram na Bíblia Sagrada a respeito da soberba do homem. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz que a soberba do homem o abaterá. O homem que se acha autossuficiente, dono de si próprio, ele pode acabar em ruína. O homem que toma suas próprias decisões, dizendo que eu vou na força do meu braço,
pode se complicar lá na frente. Eu quero trazer para vocês, eu costumo dizer que eu gosto de contar história. E não há histórias mais bonitas e melhores de contar do que aquelas que estão na Bíblia Sagrada. E para a gente conseguir compreender o contexto da história, a gente tem que pegar uma visão um pouquinho ampla de tudo o que estava acontecendo nos ambientes quando a história aconteceu. Eu quero que você vá comigo para 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Antes disso, vamos começar no início. Não vá para 1 Samuel, não. Vamos lá para o início de tudo. Vamos começar a entender aonde que a soberba começou a existir. Onde que nasceu o espírito de soberba. Onde que as coisas começaram a surgir para que hoje o mundo fosse infestado deste problema. Soberba começou através de um ser. Um único ser começou a se achar autossuficiente, o dono de si próprio, maior que todos. E esse ser está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, 13 a 15. A Bíblia Sagrada traz para nós essa história. Aleluia. E nós vamos adentrar nela para compreender um pouco de onde pode chegar o homem com sua altivez, ou sua arrogância, ou prepotência, ou soberba, ao lugar onde que ele pode ser encaixado no nosso mundo terreno e no mundo do sobrenatural, no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que quando esse ser se chamava luz e fé, um ser que Deus criou e fez ele como a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Ele era algo que todos olhavam para ele, admiravam, porque tudo que ele falava fluía. E no capítulo 13 de Ezequiel 28 diz assim: estava no Éden, o jardim de Deus, e todas as pedras preciosas eram a sua cobertura, a de sardônio, do topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, uma palavra mais, carbuco, esmeralda e ouro, obra dos teus tambores, seus pífaros, estavam em ti no dia que foste criado. Imagina, Deus cria um ser com todas essas qualidades. E coloca esse ser na direção certa. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. E estava no meio das pedras afogueadas. E andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti.
Imagine comigo, começa a imaginar este ser que Deus fez com tanta perfeição. A Bíblia diz que tudo de melhor que Deus criou estava neste ser. Ele era perfeito. Mas a Bíblia diz que achou-se iniquidade nele. Começou a se criar dentro do seu coração algo que ia destruir com a eternidade dele. E consequência disso, ele ia arrastar 1/3 dos anjos com ele para esse caminho de destruição. Não se contentando com isso, mais para frente veremos que ele também está levando muitos da raça humana junto com ele. Porque ele se achou soberbo em si próprio. Ele achou que ele era o tal, o autossuficiente. Achou que poderia ser o que ele não foi criado para ser. Isso começou a ser gerado. Começou a ser gerado em seu ser. Esse ser que tinha tudo para si, começou a ser gerado algo que foi contaminando ele devagarinho. Ou você acha que as coisas aconteceram com ele num dia só? No primeiro dia já aconteceu, ele já saiu fazendo tudo que era de errado? Não. Eu creio que como acontece no ser humano, essa história começa a se levantar bem antes. Começa a ser trabalhado dia após dia, quem sabe anos gerou esse pensamento no seu coração e foi se gerando, foi se alimentando, como uma raiz que foi entrando no seu coração e foi se apegando até enegrecer tudo. Pode ter levado anos até esse fato ser consumado. Pode ter levado muito tempo. Mas um dia, no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 até o 14, a palavra do Senhor diz que esse mesmo ser sofreu uma queda tremenda por causa da sua soberba. Isaías 14, versículo 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Imagina algo que brilhasse mais que a estrela da manhã. Nós conhecemos como estrela da alva. Se tu levantar na madrugada onde que há negridão e o sol ainda não se dispõe, existe uma luz que brilha mais que todas as outras. E você pode ver na madrugada isso. Imagina como ele era entre todos as luzes, ele era o que mais brilhava. Tinha tudo para ser algo extraordinário nas mãos do Senhor, nos céus. Tinha tudo. Mas de repente, por causa da soberba, jogou tudo fora. Porque ele disse em seu coração, ele disse que como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu, que determinava as nações. Tu dizia em seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas do céu, de Deus, estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao que me criou, eu serei semelhante àquele que me fez, porque eu brilho.
Eu tenho esse dom, foi nascido em mim, gerado, porque quando Ele me fez a perfeição. Eu era o sinete, eu era a coisa mais linda que existia, a estrela que mais brilhava era eu. E encheu no coração dele. Imagina a tristeza de Deus olhando para aquela raiz sendo formada no coração daquilo que ele mais empenhou o seu trabalho. Imagina ele sendo traído por alguém que ele mais amou, que ele mais colocou o seu empenho para fazê-lo. Esse ser se revolta e se levanta contra o seu Criador, dizendo: ei, eu vou ser melhor que ele, eu vou fazer isso porque eu tenho brilho. Ele não sabia que um fogo, enquanto tem lenha, ele brilha. Mas assim que as lenhas viram cinza, isso tudo se apaga se não tiver mais lenha para acender. Ele precisava de Deus para se manter naquela posição e não sabia. Ou se sabia, ele se encheu no coração dizendo que eu serei e manterei o brilho. Agora você imagina, não se contentando consigo mesmo, ele pega e convence uma terça parte aí com ele. Vamos. Eu serei um grande e vocês virão comigo. E tudo que eu regerei, vocês serão comigo, porque a Bíblia diz ali que ele regia as nações, ele dominava, porque Deus colocou ele nessa posição. E ele caiu. Foi destituído de tudo aquilo que ele tinha. Ele jogou tudo fora. Ele jogou tudo fora porque a soberba entrou no seu coração. No livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo 7, Deus faz o homem. O capítulo 2 inteiro, Deus faz o homem e começa a desenvolver. E ele pega o homem, levanta e cria a sua imagem e semelhança. Olha que coincidência. Tudo aquilo que o diabo queria para a vida dele, Deus fez você e eu. Ele queria ser igual ao Altíssimo. Ele queria ser esse ser que Deus levantou você. Como o salmista Davi diz que antes que eu existisse, você já era. E escreveste todos os meus dias. Essa é a parte que o diabo mais odeia em você. Essa é a parte que o diabo mais tem raiva de você. É a parte que você foi feito à imagem e semelhança dele. Ele te fez corpo, alma e espírito. Tudo aquilo que Satanás almejava e queria no seu coração de ser, ele fez você. Agora, esse mesmo trava o seu plano de destruir tudo aquilo que o Senhor criou de mais belo. Ele começa a tentando destruir o homem que Deus criou na posição que ele queria estar. E o que mais causa raiva no diabo é que Deus disse assim, criou o homem e disse: domine. Eu entrego nas tuas mãos o domínio da terra, é seu. Domine. Se sujeite a você todos os peixes do mar, aves, répteis, animais que caminham e tudo. Você domine tudo. E te digo mais. O que está na tua visão é seu. Você pode comer de tudo. Você pode ser tudo, isso é seu. Domine.
O Espírito Santo de Deus nos está levando para um caminho. Anotei várias coisas aqui. Mas o que Deus quer para nós essa manhã é esclarecer a nós que a soberba só nos leva, como diz muita história, a bancarrota, a caminho de destruição. Aleluia. Deus fez o homem e deu autoridade a ele, o domínio de tudo. Ele disse para o homem dominar, e ele vem tentando destruir o homem desde então. Mas Deus tem seus meios de derrotar o inimigo sem se mover. Eu quero trazer uma história para você, que lá em 1 Samuel tem uma história conhecida, de 17, que um rei dos filisteus gera em seu coração algo. Eu treinei o meu guerreiro melhor que tem. Eu tenho um dos melhores guerreiros que pode se existir na face da terra hoje. Se levantarei eu, irei contra Israel e derrotarei eles com um homem só. E ele se levanta e vai contra Israel. E se posiciona. E manda o seu melhor lutador, seu melhor guerreiro, ir afrontar Israel. Israel se levanta e fica de prontidão. E por 40 dias, ele estava autossuficiente de que ia vencer essa batalha. Por 40 dias as notícias eram as melhores possíveis que tinha. Não havia um homem em Israel para se levantar contra ele. Um só. Tu imagina todos os dias o mensageiro do rei chegar até ele e dizer: rei, dá para ver no olhar deles que eles estão tremendo. Sorriso nos lábios da soberba do rei crescendo todos os dias, por 40 dias. Eu posso imaginar o Senhor olhando do céu e dizer: eita, não sabe de nada, inocente. Deixa eu te falar para você. Não preciso tirar nenhum desses meus guerreiros que estão em frente de batalha para vencer essa batalha com você. Você pode ser o melhor deles. Mas eu vou mostrar para você que você não é nada. Essa soberba que levantou no seu coração, eu destruirei. E de repente, Jessé fala com seu filho mais moço, aquele que não era de guerra, não era de nada, era só um pastor de ovelha. Vá no acampamento lá, ver como é que estão seus irmãos. Como é que está a batalha? Estão ganhando, estão perdendo? Como é que eles estão? Davi se levanta, leva mantimento e chega lá. E o Senhor diz: ei, filisteu, olha esse menino no meio da multidão. Vou levantar ele para destruir você. A soberba daquele rei, naquele dia caiu por terra. O mensageiro chega correndo e diz: rei, perdemos. Como assim perdemos? Eles tiveram um homem melhor para lutar. Quem é que foi o guerreiro que se levantou e disse: não foi ninguém não. Chegou um menino com uma pedra, deu uma pedrada na cabeça dele, ele morreu. Ele pegou a própria espada do nosso melhor guerreiro e tirou a cabeça dele. Como foi isso? A soberba dele, como diz Provérbios, foi a ruína dele. A soberba de um rei destrói uma nação. A soberba de um homem de casa destrói todo o lar. Toma cuidado do que está sendo trabalhado em seu coração, porque isso pode destruir, como pode abençoar a sua vida. Porque nós temos vozes para ouvir,
saiba que voz que você está escutando, se a voz que você está escutando está indo contra a palavra do Senhor, não vem do céu. Não vem. Não vem do céu. Toma cuidado, para que esse espírito de soberba não entre no nosso coração e não venha destruir as nossas vidas. Aleluia. No livro de 2 Reis, no capítulo 6 e capítulo 7, o rei da Síria se levanta contra Israel e levanta um inumeroso exército. E diz: vou derrotar Israel. E ele vinha massacrando tudo que vinha na frente dele. Ele vinha como uma onda, devastando tudo. Aí ele chega perto de Israel. E se acampa junto ao vale, onde que os curtidores, os trabalhadores trabalhavam. E ele fica ali, em posição de batalha. E ele afronta o rei de Israel. Um general só fica acampado ali, o rei fica mais atrás. Ele manda a mensagem, diz: ei, eu dou 2.000 cavalos para você. Se você conseguir levantar 2.000 homens de batalha para lutar contra mim, vocês não são nada. E afronta o rei de Israel e começa a dizer palavras pejorativas. Queria diminuir Israel, dizer que ele não ia conseguir, essa batalha estava perdida. E se tu olhar para a lógica humana, a batalha estava perdida mesmo. Imagina um exército que vinha devastando tudo que tinha na frente, que seria um povo. Se ele estava dizendo que não tinha 2.000 homens que lutavam, com certeza ele sabia que não tinha 2.000 homens que tivesse para lutar. Outro rei que a soberba destruiu ele. Provérbios 29, 23 diz que a soberba do homem o destruirá. E esse homem, convicto da sua vitória, com o seu superego, ele manda mensagem, desafia ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desafia ele. Perdão. Esse é o rei das Assírias. É a Assíria também. Deixa eu voltar a essa história aqui. No livro de Reis, capítulo 6, 7. Corrigindo. Depois eu volto para essa outra história. O rei da Síria cerca Israel. Depois eu volto naquela história que eu estava contando. Cerca Israel. Israel fica sitiado. E o povo de Israel começa a perecer e vai morrer pela cabeça do rei. Não existia como Israel sair vivo daquela. Cercou Samaria. E Samaria ficou sitiada. E o povo começou a perecer lá dentro. E a altiveza do rei fez com que ele achasse que a batalha estava ganha. E por muitos dias ele estava ganhando essa batalha. Mas um dia o Senhor disse: agora chega. Eu vou acabar com a soberba desse rei. No capítulo 6, 24 diz que sucedeu depois disso
que Hadad, rei da Síria, juntou os seus exércitos e subiu contra Samaria. E sitiou. E no capítulo 7 diz que, capítulo 7, versículo 3 diz que 4 homens leprosos, insignificante, sem treinamento nenhum de guerra, doentes, Deus levantou para envergonhar o rei da Síria. Coisas que a soberba fez com que caísse por terra. Caiu por terra. No capítulo 3 em diante, diz que os leprosos estavam na porta, dizendo assim: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque não tem alimento lá dentro, o negócio estava escasso mesmo. Não vou adentrar no que estava acontecendo lá dentro, mas era terrível. Vamos até o arraial dos assírios. Pode ser. Nós já estamos mortos mesmo. Se ele não nos matar, porventura terão piedade, nós nos alimentarão. Mas eles não sabiam que o plano de Deus já estava a caminho em curso para destruir a soberba daquele rei. E quando eles começam a marchar em direção ao acampamento, a palavra do Senhor diz que eles ouviram, no acampamento ouviram um grande barulho, como se um grande exército se levantou para lutar contra eles. E diz que a soberba caiu por terra e o medo bateu no rosto de cada um e eles fugiram. E foram derrotados. Quando aqueles homens chegaram naquele acampamento, olharam, não tinha ninguém. E tinha fartura naquele lugar. Eles olharam, comeram, juntaram o despojo que eles puderam. Ele disse: agora não vamos deixar só para nós essa bênção, vamos levar até o povo de Samaria. O exército foi destruído, porque Deus olhou e disse: chega. Até aqui você foi, daqui para frente não vai mais. A soberba, repetindo, é a destruição do homem. E quem planta a soberba no coração do homem, próprio Satanás, ele criou isso tudo. Gerou em seu coração e vem contaminando o coração de muitos homens e mulheres. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado porque precisamos estar bem focado naquilo que o Senhor tem colocado para nós. Se Ele disse: meu filho, vai por esse caminho, não muda de trajetória não. Porque dizer assim: eu sei melhor do que Deus o que tem para a minha vida, mentira de Satanás. Não sabe nada. O que é melhor para você, o que a palavra diz para você que é melhor. Nós recebemos uma palavra ontem que diz, o profeta falando que não é com as tuas forças, mas sim com a força do Senhor. Ele que dá a provisão para você. Eu posso estar passando por um grande problema. Mas esse problema Deus está olhando dizendo assim: já está chegando no fim. Vou levantar algo para desfazer isso. E você não vai mover um dedo. Existe batalha que o inimigo se levanta contra nossas vidas para nos derrubar, porque ele nos odeia. E fim de história, é isso mesmo, não tem outra história. Ele odeia tudo aquilo
que é semelhante ao Altíssimo, e você foi feito isso. Você foi feito semelhante ao Altíssimo. Vou dar uma adiantada aqui porque Isaías capítulo 36 e o 37, voltando à história. Isaías 33 e 37 são só, vou dar só esse capítulo, para a gente ficar, para complementar a história que eu estava contando do rei Assírio. E ele afronta. E manda uma mensagem ardilosa contra Israel. Aleluia. E ele manda mensagem para o rei Ezequias, o rei de Judá, dizendo: não te enganes, o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas minhas mãos, ou nas mãos dos assírios. No capítulo 37, 10 em diante, ele manda essa mensagem. Versículo 11. Eis que já tenho visto o que fizeste com o rei da Síria, o rei Assíria, a todos da terra, destruindo todo totalmente. No 12. Porventura as livrará os deuses das nações que meus pais destruíram antes? Cotã, Harã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarbaim, Ena, Eivã? Onde está? Podes o teu Deus livrar das minhas mãos? Quem pode livrar você das minhas mãos? Não se engane. Não fique pensando que o teu Deus vai te ajudar. Ezequias manda chamar Isaías e pede para Isaías interceder. Existia um rei com muita soberba neste lugar, porque ele vinha devastando muito. Tudo que vinha pela frente ele derrotava. Ele era autossuficiente, ele era o todo-poderoso, ele se achava o tal. A arrogância estava no nível máximo na vida deste rei. Mas chegou um momento que o Senhor disse: basta. Chegou o fim da sua queda. Chegou o início. E você vai cair como caíste do céu a estrela da manhã. A mesma arrogância que tinha naquela estrela que caiu, estava no coração deste rei. E no capítulo 38, e versículo 33 diz que: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueiras ou barricadas. Pelo caminho onde vier, por este voltará. Mas nessa cidade ela não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha só. Olha o homem que ele levantou lá atrás e estava honrando neste lugar, nessa mesma data. E deixa eu te falar uma coisa. A mesma história que aconteceu com o Satanás, lá no princípio, aconteceu com esse rei. A Bíblia fala que um anjo do Senhor passou no acampamento daqueles homens,
aquele exército numeroso, e matou 185 mil homens, um anjo. Não precisou o rei de Israel levantar uma mão para vencer essa batalha. A soberba destrói o homem. Imagina o rei ficar sabendo, diz que quando eles levantaram de madrugada, existia muito corpo no arraial, e eles começaram a olhar aquilo e fugiram. E chega aos ouvidos do rei dizendo: ei, morreu todo mundo, mas como? Não sei. A gente levantou, só sobrou nós, e a maioria está morto lá. Mas não houve guerra, não houve, simplesmente eles estavam mortos, espalhados pelo chão. Alguém os matou e foi muito rápido. Imagina a notícia chegando a esse rei. Alguém que estava com a batalha ganha. Ele disse, antes de perder essa batalha, ele disse: se você invocar o rei do Egito para vir contra mim, ele será mais um a ser esmagado. Ele não tem capacidade nenhuma a se levantar contra mim. Olha a altivez do homem. Um anjo só devastou um arraial inteiro de um exército inumeroso. Pensa comigo, 180 mil homens é muito homem. E ainda sobrou gente ainda viva para contar a história. Cuidado com a soberba. Seja guiado pelo Espírito Santo, conduzido pela palavra. Se as vozes que você está ouvindo não está condizente com a palavra, não siga. Porque Satanás convenceu 1/3 dos anjos. Imagina. Porque ele não pode convencer o homem com suas flechas ardilosas. Existe um livro chamado Batalha da Mente, e ela explica muito a respeito disso. Que nós temos que proteger a nossa mente contra os ataques inflamados do diabo. Rick Rennie fala sobre as armaduras. Ele diz que o escudo ele serve para apagar os dardos inflamados. E ele fala que o escudo ele era revestido de um couro e tinha algo que eles passavam naquele couro do escudo, para que quando o inimigo soltasse uma flecha em chamas, incandescente e venenosa, aquele escudo apagava na hora quando batia nele. Nossa mente tem que estar protegida com isso. Blindar ela com a palavra. Essa semana passei por uma adversidade onde que fui atacado ferozmente pelo diabo. Eu disse, e o que a palavra diz a esse respeito? Eu peguei o fone de ouvido, coloquei nos ouvidos, deitei na cama e fui dormir. À noite ele tentou me atacar, eu coloquei o fone de ouvidos, o que a palavra diz a esse respeito? Coloca em Atos dos Apóstolos e vai indo, vendo o que os irmãos falam, vai ouvindo, vai ouvindo. O diabo tem que fugir, se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Enche a tua mente com as coisas de Deus. Não deixa o inimigo enfiar arrogância no teu coração e dizer, eu sei, eu posso, eu consigo. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 19. Aleluia. Antes disso, meus irmãos, Isaías 42:8. Vamos lá para Isaías 42:8. Aleluia. Isaías 42.
E versículo 8 diz: eu sou o Senhor, e a minha glória não divido com ninguém. Todas as coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, a glória é dele. É para ele. Não é por nossa força do braço. Se ele te pôs, ele te cuida, ele te cria e ele te sustenta. A minha glória eu não divido com ninguém. Na NTLH, se não me falha a memória, tem essa versão. A glória é para ele. Tudo que você conseguir na tua vida é porque ele te deu. Imagina se você fosse autossuficiente, chegasse no dia seguinte, o Senhor tivesse tirado o oxigênio da terra. E você conseguisse, começasse a acordar e começar a passar mal e dizer: você não é autossuficiente. Isso que aconteceu com o diabo. Ele disse no seu coração que ele era autossuficiente. Soberba torna o homem achando-se que se ele é. Não é nada não. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para o servir, para o adorar, e para reger, e para dominar a terra, mas sim com o propósito de seguir ao Senhor, não ao diabo. Nós somos feitura dele, para ele. Por ele, para ele, para ele são todas as coisas são para ele. Ele criou assim. Imagina, eu já tenho que encerrar. Imagina, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. A Bíblia diz no Gênesis que ele diz que viu Deus que era bom tudo que ele fez na terra. Aí ele fez o homem aceitar. Esse me fez abrir um sorriso nos lábios. Esse foi a melhor coisa que eu fiz. Imagina, foi melhor que luz. Foi melhor que luz. Você foi feitura de Deus, algo impressionante. Eu quero te mostrar no Apocalipse capítulo 19. Vamos para o Apocalipse agora. Aleluia. Apocalipse capítulo 19. Mostrar quem é que esse é o que recebe toda a glória. Apocalipse capítulo 19, 11. E 12. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e os que estavam assentados sobre eles, e o que estava assentado sobre eles se chamava Fiel e Verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém o sabia senão o mesmo. No 14, e seguiam-nos os exércitos do céu, e o cavalo branco vestido de linho fino, branco e puro. No capítulo 16 diz que a verdade, e na veste e na coxa tem escrito este nome: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Para Ele é toda a glória. Se você não deixar o espírito de soberba adentrar no seu coração e entender que é para Ele todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas é para Ele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Salmos 24, capítulo 7.
Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó eterno, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O 8 diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entre o Rei da Glória. Versículo 10 diz: quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da glória. Ele é o que a glória é para ele. Ele que venceu todas as coisas desde o princípio, e não há outro que possa vencer a não ser ele. Ele quebra o laço, desfaz a lança, ele faz acontecer em favor daqueles que o amam. Os dele ele protege, não tem como Satanás vencer. Vamos colocar de pé. A palavra do Senhor diz que a peleja era dele. Quando Josafá se levanta, a batalha estava perdida para Josafá. E o profeta se levanta e diz: ei, deixa comigo. O Senhor diz: deixa comigo, a batalha é minha, diz o Senhor. Se você permanecer firme na posição em que Deus te colocou, não deixe que a soberba entre no seu coração. A vitória está garantida no nome de Jesus na tua vida. Não importa o que o diabo está falando para você. Lembre-se que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está pelejando por você. É dele essa batalha. Ele tem o direito de receber toda a glória, não é um homem não. Ele tem o direito. Ele venceu. Na coxa dele estava escrito: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, e com ele vinha um exército de cavaleiros trajado para a batalha. Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Os músicos podem subir. Dizer para você que se algo está gerando em seu coração que não convém com a palavra, fique com o que a palavra diz. E se o dia mal bater na sua porta, lembre-se, coloque o fone de ouvido e veja, escute o que a palavra diz a seu respeito. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resista a ele. Não deixe ser vencido pelo próprio que enganou 1/3 dos anjos, não. Ele te odeia desde o início. Quando o salmista Davi disse que Deus, antes que ele existisse, Deus já tinha visto, escrito todos os dias da vida dele. Satanás sabe que ele viu todos os teus dias também. Ele sabe os planos que Deus tem a vosso respeito. Ele diz que é plano de paz, não de morte. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ei, as palavras dele têm que permanecer dentro de nós. Não é nós dizer assim: eu estou permanecendo em Cristo, mas se as palavras do Senhor não estão permanecendo em mim, não adianta nada. Quando o dia mal vier, ele vai te derrubar. Deixe as palavras do Senhor permanecer dentro de você. Deixe. Fique com ela. Fique com ela. O conselho que eu te dou, se conselho fosse bom, se vendia, mas fique com ela. Conselho às vezes machuca, vai contra o nosso ser, o nosso ego. E sabe que o ego é um início da soberba? Toda coisa que nos aflige e nos deixa nós frustrados, assim: ei, mas não é bem assim. É assim, é bem assim. A dificuldade do homem entender as coisas, às vezes, machuca. Quando você começa a caminhar, eu já vou, eita glória. Quando você começa a caminhar, e você começa a dar aqueles primeiros passinhos, cai, tropeça, se machuca, você vai parar de tentar caminhar?
Ou vai levantar e dizer, eu vou conseguir de novo. Olhando, estudando aqui. O Espírito Santo quer que você coloque na posição e deixe a palavra entrar no seu coração. Se alguém te afrontou falando alguma coisa com uma palavra, direto com uma palavra, dizendo, ei, você está errado porque a palavra diz isso, e você se machucou com isso, toma cuidado. Essa palavra é salvação para a tua vida. Mas você não sabe de nada, eu não sei. Como diz o pastor Jorge, não quero saber. Eu quero saber o que a palavra diz ao seu respeito. Se ela diz que você não está caminhando no caminho certo, ei, aplume-se, ande na linha, volte ao caminho. E o Senhor vai recompensar a sua vida por isso. A Bíblia diz que quando Ele... Eita, Pai, misericórdia. Quando Ele coloca as pessoas e diz, ei, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem é que não quer entrar no gozo do nosso Senhor? Quem não quer? Poucos entrarão, hein? Diz que a porta é estreita, apertado é o caminho, mas são poucos que encontram, não é? Os que conseguem entrar, os que encontram, não é para assim, essa porta não está disponível em todo quanto é canto, não. Existe um lugar para você encontrar e você tem que encontrar essa porta. São poucos os que encontram para entrar. Ei, toma cuidado com as portas que você está vendo. Essa porta é pequena, essa porta são poucas portas. Vamos orar, eu já me estendi demais, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas também a palavra de hoje que o Senhor trouxe para nós é que nós não temos que deixar a soberba entrar no nosso coração. Não temos que deixar isso para que possamos nós entrar. Quando aquele salmista descreveu as portas se abrindo, para que o Rei da Glória entre, nós conseguimos entrar junto com Ele naqueles portões. Será maravilhoso para todos nós. Eita glória, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu quero perguntar, se você que está em casa, já entregou a sua vida ao Senhor? E se por uma causa, a palavra do Senhor diz que ela nunca voltará vazia, mas sempre cumprirá o propósito a qual ela foi designado. Essa palavra foi para você. E você sabe disso, que a palavra foi para você. E se o teu coração está sendo formado com esse negócio de soberba, toma cuidado. Eu digo a você, volte hoje. Volte hoje. Fica com o que a palavra diz a seu respeito. E se você não aceitou Jesus ainda, eu te dou uma oportunidade hoje. As portas estão abertas para você. A palavra do Senhor diz que Romanos 9, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e crê de seu coração que Deus o ressuscitou, Jesus dentre os mortos, você pode se tornar essa pessoa que vai adentrar nos portões pelas portas. As portas estão abertas ainda. E se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Receba essa palavra com amor. Porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige quem o ama. E se Ele está corrigindo você hoje, é porque você ainda tem oportunidade de entrar na cidade pelas portas. Seja abençoado na prática dessa palavra.